Esse não é nada mais, nada menos do que o webinar número 10. 10, Kalinka. O webinar número 10. É muita alegria, né, fazer esse projeto, com a constância, com a correria. É um propósito, né, da Blau entregar conteúdo. A gente sabe que não é fácil, né, tipo, corrida, a constância, né, o planejamento é algo que atropela ali um monte de empresa. Na bola ia ser diferente, mas a gente é insistente. Como é que você tá, Kalinka? Bom dia. Bom dia, Rodrigues. Eu estou ótima. Hoje está um pouco nublado, né? Chovendo, Aham. mas estamos aí, firme e forte. Firme e forte. Vamos, né, continuar aí aquilo que a gente se empenha aí em fazer, que é entregar esse conteúdo que é estratégico também, né? Sim. Ele é difícil porque mostra como que ações estratégicas são, É, né? Não é fácil mesmo, mas a gente tem que acostumar com tudo ser assim, né? Porque é. aí sai um bom resultado com mais garantia, é o que eu penso. Se acostume, né? Eu acho que no começo se incomoda, mas depois É, a gente entende do benefício que é cumprir metas, sim. entregar E mais. resultado. E vai ter mais. Vai ter o Blau News. Vai ter um outro Blau que a gente está pensando no nome ainda, que vai falar mais da pessoa em si. E tem muito mais coisa aí que a Blau vai trazer. Convidados sobre inovação, empreendedores, né, clientes. É uma jornada longa aqui, não vamos ficar aqui uns bons anos, né? E é justamente essa questão da gestão do processo, né? Então, por exemplo, a Blau, é interessante a gente ter um canal digital, né, um espaço de comunicação digital que, com o tempo, ele incorporando melhorias, a gente tem ali já um ambiente de aprendizado, né, para os nossos clientes. Então, para a gente faz todo sentido, né, ter uma estrutura. Então, a gente está trabalhando aí nisso. E não deixe de se inscrever, né, deixar uma sugestão. Logo, logo vai ter mais interatividade, formulários, um pouco de participação e também você vai ter a oportunidade de ter a gente aí na sua empresa por um dia, né? Vamos aí ter algumas questões aqui que a gente vai selecionar algumas empresas e a gente vai passar o dia lá, de Blau lá, para você entender um pouco mais sobre a sua empresa. E a gente vai aplicar lá o Blau Mapa totalmente gratuito. Então vamos lá para o assunto. Calica, gestão de processos é o que move o consultor, né? Depois que eu lembro que na sua transição de educadora, né, para consultora, na verdade não foi bem uma transição, mas só mudou a camisa. A roupa. E você continuou educando, né? Continua. Esse aqui eu acho que é o ponto mais central do que a gente fala assim com relação à consultoria, né? Gestão de processos. Porque eu lembro que você também lá, há uns 2 anos atrás, aí começa o bichinho do consultor pica, né? E aí tudo que você vai alugar, você fica observando o processo, né? Como é que é assim, como é que é assado, o que que isso faz. E no varejo, a gente vai dizer nas lojas e o processo fica na cara ali, né? Como é que funciona as empresas e tal. E eu sei que tem um grande, ainda, apesar de ser algo tão simples, vamos falar assim, né? Mas ainda tem muita dúvida, né, sobre gestão de processo. Então, assim, Karinka, de uma maneira introdutória, só para a gente contextualizar, gestão de processos, né, e o que a gente tem aqui para trazer para nossa audiência hoje aí sobre esse tema. Bom dia aí para todo mundo. Gestão de processo, a gente precisa muito entender esse termo. A gente vem numa jornadinha aqui de desmistificar né, o significado das coisas, porque quando a gente não procura saber o que realmente significa, a gente tende a acreditar naquilo que falam para a gente que é. Então, é muito difícil, às vezes, quebrar o paradigma, né, para as pessoas entenderem o que é gerenciar um processo
E aí um pouco do conceito se perde, mas aí a gente volta lá na aula de metodologia que a gente não vai, e lá também é muito bem explicado o que que é um processo. Por que que é importante observar o processo? Ele faz parte do método investigativo, né? Quando você olha alguma coisa mais de perto, ciente de enxergar algum resultado. Isso é um processo. Parece que mora um pouco aí na mágica, é onde o processo acontece. Né? A parte da lagarta até virar a borboleta é um processo. Tem um período, alguém foi lá, observou, testou, repetiu, mediu o resultado, falou das variáveis. Então, é um processo. Tudo que a gente estabelece com mais garantia de resposta em relação à pesquisa ou a, a busca de um porquê naquele fazer, tudo está relacionado a processos. E quando você passa de observador, né, a medidor, porque dentro da gestão tem as métricas. Aí você já está gerenciando o processo, você está observando qual é a resposta que você quer daquele processo. Então, ele vai a gestão de processos, ela cabe observar, né, o acontecimento daquilo que a gente quer ver, quer saber como é que acontece, entender, anotar de que tempo a que tempo, de que forma, com qual variedade. Então, a gente precisa entender de processos e saber fazer as perguntas certas para esse processo, né? Cabe à gestão. E todo mundo faz isso muito automaticamente, né? Não precisa, sabe, Eu ser acho que esse é o nenhum problema, né? expert. É, Isso é a o gente problema. faz isso todo dia. A gente Lá está dentro de um processo. no loop De do hábito, acordar ao dormir, a gente está nesse processo que é o do hábito. né? Repetir as mesmas atividades e ter aqueles resultados. Por isso que a gente faz isso muito bem quando é orientado e gerenciado. E Uhum. a nossa vida cabe dentro de processos. Deus Uhum. foi muito sábio quando ele fez a gestão do Power BI dele, está tudo dentro de processo. Aí fica essa questão aí que cai nesse paradoxo de informações que as pessoas não entendem muito bem o significado e o sentido das coisas. Gestão de processos nada mais é do que você observar com estratégia um acontecimento, um fato, uma atividade e fazer as perguntas e encontrar as respostas. Esse tema é tão importante que a gente vai trazer ele em mais um webinar, talvez o próximo, até, Carica. Uhum. A minha ideia é a gente desenhar um processo junto aqui, entendeu? Na prática. É, Eu mas fala acho legal. um pouquinho de como a Blau de como a Blau enxerga esse tema e como que a Blau ajuda os clientes a repensarem os seus processos. É. Geralmente a Blau ela passa um pouco pela dificuldade de apresentar um consultor, porque as pessoas elas entendem que elas precisam tomar certas atitudes nas empresas. Geralmente elas veem que alguma coisa saiu do trilho, então por isso que se faz necessário fazer às vezes revisão de processos, mas geralmente quem é acionado para fazer isso é o consultor de negócio. Ainda que não seja chamado assim, ele é um consultor e o termo também precisa passar pela explicação, pela desmistificação, porque a gente aqui, principalmente na nossa cultura brasileira, o consultor, ele nem sempre ele se chama assim. Então, há até isso, com o termo. E aí, hoje já é tem um ceticismo aí em relação ao que o consultor faz.
aí caiu num lugar de má reputação, porque parece que é um bom vivant das profissões, sabe? Parece que é um hippie dos negócios, o consultor. Mas não é. O consultor, ele é qualquer um que assume um papel na execução de atividades técnicas, onde o gerente não consegue ir além, porque o gerente ele está mais direcionado nas atividades relacionadas a pessoas. E o consultor ele está relacionado aos processos. Ele consegue entender a programação para aquilo funcionar. Né? O gerente ele consegue pensar mais na execução das atividades. E aí os dois têm que se dialogar, têm que se entender ali dentro dessa proposta. E às vezes o que acontece é que um gestor, o gerente, o administrador, ele vê na pessoa do gestor alguém que meio que compete. Mas não, a gente tem que se escutar, porque eles não tomam lugar de nenhum do outro, eles não disputam uma mesma posição, mas eles atendem ao mesmo ponto que é o encontro ali do processo, Tá. aonde o processo sai do papel e vai, o gerente consegue, né, tirar isso, mas o consultor consegue ver a outra ponta com mais clareza, com mais orientação, porque ele trabalha dessa forma, né? Buscar aí as respostas em todas as plataformas. A Por gente isso, às vezes, tem, tem um desconforto, mas a gente precisa botar o consultor também no lugar de importância dele. é, a gente tem, né, diversas empresas gigantes aí no segmento de consultoria, né, que se formataram ali pós-reforma industrial também, porque já se necessitava ali de capital intelectual, né, dessa cooperação. Eu que venho do ambiente de tecnologia, sou muito acostumado a ver consultor nas empresas e tal. E gerente também, né? A gente tem todas, né? Mas, assim, as empresas com consultoria tentando responder algumas perguntas, e aí, nesse cenário, tem consultorias e consultorias. Tem consultorias especialistas, que elas são consultorias, por exemplo, eu esqueci o nome agora, mas tem uma consultoria que é muito bacana, que ela é focada em WMS, Warehouse, logística, supply. Ela só faz isso, né? A gente tem no Brasil, se não me engano, uma das maiores é a Falcone. Então, ela Sim. envolve um monte de especialidade, um monte de especialidade. E Tem a VPX. consultorias mais técnicas também, de nicho, de tecnologia e tal. E a Blau, o que a Blau faz? A Blau, na verdade, ela entende que é difícil essa parte de processo, ela entende que as coisas mudam rapidamente e ela tem modelos para atender todo tipo de negócio. Um modelo mais interessante da Blau que eu vejo, acredito que vem com a somatória de experiências do time inteiro, porque é um time de negócio que tem um grupo de conselho, vamos falar assim, né, que aconselham a Blau, assim, que são as nossas famílias, vamos falar assim, de anciãos, né? Tem meu pai ali que me inspira, tem ali sua avó que te inspira, que são mais focados aqui na gente. A gente, que é de 35, 30 e poucos anos aí, que vai fazer essa conexão, e o garotada jovem. E a gente olha para sua empresa e forma um squad, né? Forma um squad e esse squad vai agir junto com a gestão, com a coordenação, com a empresa inteira, tocando justamente nos processos, olhando para eles, mapeando, avaliando, né? E a gente vai trazer isso com mais detalhes aqui, de como a BAL atua nessa questão dos processos. Mas aqui, carinha, que a gente vai fazer uma dinâmica diferente hoje. É, Eu trouxe aqui, eu vou diminuir um pouco o nosso rostinho aqui. A gente vai fazer o seguinte, cara, vai ficar muito bacana esse material. É o seguinte, gestão de processos, beleza? É o ponto central aqui da nossa conversa. Do lado aqui, desse lado a gente vai colocar
os pontos bons de não ter, não mapear, não fazer, e desse lado os pontos bons de fazer. Isso aqui é um mapa mental, onde eu vou fazer rapidamente. E eu já vou começar aqui, né? Como que é bom, aí já colocando um pouco de experiência da Blau para você até entender como é que a gente atua. Então, um dos pontos principais aqui que eu identifico na formação, na gestão de processo e no porquê que as pessoas não fazem, elas não fazem para evitar um conflito pessoal. Isso é desde o processo empresarial, né? Às vezes ele está na empresa ali, tem aquele financeiro ali que você não É quer. sempre o financeiro, né? Vamos Não, falar a verdade. pode ser o Almoxarifado, contador, vai. o próprio dono, vamos falar, o próprio O CEO. dono. Ele é o problema, cara. Às vezes, para evitar um processo, ele evita. Você não mexer com processo comercial, com gestão de processo, você não vai ter, cara, conflito pessoal praticamente nenhum, né? Porque Não, vai você vai ficar deixar de boa. de Não vai ter boa, dor de cabeça. não vai. Então, assim, o lado bom, né? Claro. De De não ter. não ter, né? Você não vai ter esse problema, Não. não vai ter conflitos pessoais, porque justamente você não está olhando para o processo, né? Você está deixando ele acontecer. Então, às vezes, às vezes o conflito pessoal acontece no cliente. Por exemplo, você tem toda a jornada de compra do cliente, o cliente, na hora que vai pagar, passa o cartão. Só que você não pega nenhum dado dele, né? E aí você precisa de alimentar seu CRM, né, suas informações ali, e você precisa ajustar o processo, né? Se você falar pedir o dado para o seu cliente, aí você está começando a entrar em conflito com ele, cara. Na hora dele pagar, não, só pode me dar seu e-mail aí, né? Aí, Aqui. pô, você vai evitar. Aqui. Não Aqui mexer com. na cultura brasileira, a gente pensa logo que vai ser. Você pode não ter dinheiro na conta, mas você acha que vai cair num golpe. Pediu dado aqui, a gente fica Você assim, o que acha que que você vai. quer? Vai me sequestrar. Exatamente. Então você está ali criando um conflito no seu processo, Conflito, né? conflito Criando um de conflito. cultura. E aí, se você não fizer isso de uma maneira inteligente, você vai ter muito conflito e vai continuar. Mas, assim, o lado bom de não mexer é que você vai evitar esse conflito. Segunda Entendi. opção, Karen, e você, cara? Você quer colocar o lado bom, do lado positivo de ter o processo, ou o mais um motivo aí para não ter? Se eu fosse falar o lado oposto desse do Ah, conflito, nossa, eu ah. acho que a gente ia ficar aqui muito. Mas do outro lado negativo aí, tem muita gente que não quer fazer gestão dos processos segundo, assim, segundo eles, né? Entre aspas, para não tirar a liberdade criativa. Isso, essa é ação de liberdade, vamos colocar assim. Liberdade. Ação de liberdade. Você é livre, cara. Mas lá, É livre. É, vai dar livre. certo, confio em você. Nada, você se preocupar para quê? Né? Você vai ficar com aquela sensação ótima. Cara, o negócio está acontecendo. E as coisas simplesmente acontecem lá. Então eu sou livre para poder, de repente, deixar as coisas como estão. Eu já estou acostumado assim. Vou contratar uma pessoa de minha confiança. Vou contratar uma pessoa de minha A confiança. pessoa acha que agora vai. Então, né? Pô, então, o lado bom é realmente de não ter aí o Processo processo desenhado, é a sensação de liberdade e você evita esse conceito. é pipa avoada. É, Bateu um vento forte. já era. Então, assim, você vai se sentir livre aí, né? Por não ter. Você não, né? Você não mapeia. Você faz assim, por exemplo, às vezes a gente vê muita empresa aqui no Espírito Santo, que é empresa de família, né? Famílias, eles vão herdando ali as posições. E essa sensação de liberdade aí é justamente o que a gente mais vê nessas empresas mais tradicionais, né? Tipo, tá ali, já tá feito, não vou mexer com isso, e tal. Então, a pessoa já fica ali, né? Né? Já estou acostumado assim, eu sou livre, posso controlar melhor, até porque se você for controlar o seu processo, você vai ver o quanto você é preso. Tem uma frase
na parede do Google, da Uhum. Google, na Califórnia, que é em inglês, né? E a tradução é: a coisa pior de se ouvir numa empresa é: aqui sempre fizemos assim. É, exatamente. Então, essa é aquilo que a gente fala da certeza na lixeira, é Uhum. aquilo que a gente fala aí de se negar uma necessidade insurgente, porque eu uso processo, gestão de processo para lavar a louça, Não, de é. verdade. Uhum. Eu olho para a minha realidade, eu almejo um resultado, e diante daquilo que eu estou vendo, não adianta ser também um processo engessado. Não vou fazer assim, não, eu tenho que olhar para aquilo ali e falar, bom, eu preciso lavar essa louça em 5 minutos. Pô. Então eu O que eu vou fazer? vou colocar aqui no lado bom. No lado bom é que você controla, você tem maior controle Eficiência e sobre, otimização. sobre o resultado. Então, assim, se você gera os processos, você consegue gerenciar melhor o resultado, né? Porque você, igual a Karen, na hora que ela falou do ovo ali, ela já botou a mão no relógio. Por quê? Ela sabe quando ela começa e quanto tempo ela precisa. Se você não precisa ter, você vai, pode ser livre ali, fazer o ovo do jeito que você quiser, deixar rolar, sem nenhum processo, sem mapear como você quebra, sem o tempo da panela, o que que você vai misturar, o temperinho. Você pode deixar para resolver tudo na hora ali, ou acostumar do jeito antigo e não procurar inovar. Você vai ser livre para isso. Só que a partir do momento que você faz a gestão do processo, você se controla o resultado. Você controla, você tem um controle melhor aí sobre o resultado quando você gera os processos, né? Então, pô, para quem mais pé no chão, é ótimo, né? Você mapear bem ali e ter maior controle, porque você sabe onde está cada coisa, né, cara? Você sabe onde está cada negocinho ali. Mais um, Carlinhos, que você quer falar agora um positivo ou um negativo aqui? Ou, quer dizer, vamos chamar de negativo, né? Porque também quem não faz, não faz, né? O negativo aí que as pessoas também não. Você colocou primeiro Você evita o conflito, conflito pessoal, você evita sim, a sensação, liberdade, você é sensação de livre. liberdade, É. não sei se é o clássico. E o outro que eu acho aí nessa linha aí dos difíceis, né, é que as pessoas não querem tomar decisões difíceis. Vamos botar assim, não, não Zona de conforto, né? A é, clássica zona de conforto. pouca, vamos chamar assim, pouca tomar de decisão. É. E, opa, E também é porque assim, o que as pessoas evitam para buscar gestão de processos é exatamente aquilo que o consultor entrega de sobra, que é uhum. a coragem, segurança, garantia. Não, e você imagina, você ter que tomar um monte de decisão por dia. Tá doido, melhor ficar, deixar, né? Você No pode no automático, né? automático, você deixa ali, vai. Você não precisa, porque o processo meio que vai, ele empurra ele mesmo, né? Então a pessoa não tem tanta preocupação ali de estar enxergando os pontos, ela vai tomar poucas decisões mesmo. Geralmente é mais resistência, não é? Do que É, qualquer outra coisa. isso aí. Não É tem. como eu citei Brené Brown no último webinário, que Uhum. tem que ir para a arena. Você tem que tomar porrada lá na arena. E todas as suas forças e fraquezas você vai ver ali. E aí você vai ver que é só coragem. É, é Ir isso. para a arena já é a maior coragem. Apanhar ou não Exatamente. Vou aproveitar o gancho, vou conhecer, vou colocar aqui como positivo. Você vai conhece melhor a própria operação, chama-se. é. Porque assim, quando você mapeia o processo, você vai conhecer melhor. Igual, por exemplo, assim, né? Um casal, vamos fazer um casal jovem, que se conhece.
né? Se apaixona ali e tal, e depois vai rolar aquilo de se conhecer melhor, né? De repente casa. Aí que, aí que vem, Compromisso. aí que vem o ponto, né? Porque aí que você vai ver como é que é o processo da pessoa diariamente ali, né? Como é que ela é todo dia, né? E quando você tem a gestão, né? Quando você e sua esposa aí, pô, acorda tal hora junto, faz isso junto, controla ali o dia junto, fica bom, ninguém sai atrasado. Ela deixa ele no trabalho e ela volta, depois ele está no supermercado, flui bem. Eles se conhecem, né? Então eles se conhecem, eles sabem como é que é o dia deles, né? Porque eles têm intimidade. Agora, quando você, né, aqui no processo, no lado bom de não ter, você não vai ter, quando você não conhece o processo, você não tem essa intimidade, você não consegue conhecer a fundo, né? Então, quando você gerencia os processos, seja na sua vida pessoal, ou seja na sua empresa, você começa a ter um pouco mais de intimidade. Você sabe, ó, aquele ponto ali é importante para a minha empresa, né? Você conhece melhor ali. É o que na gestão a gente chama de dados válidos. É, Dados válidos. A gente precisa dos dados que a gente vai precisar. Tem informação que é boba, você deixa. Então, o consultor, né, ele tem que olhar para os dados válidos e pensar exatamente nisso aí. claro, entendeu? Com certeza. E, Calica, vamos mais um ponto aqui. Ó, Um ponto, fala mais um aí, de um bom de não ter, né? Ou de bom de ter, né? hum. Tem mais algum O quente? bom de não ter Ah. é que você deixa a sua empresa com as escolhas livres. É, a gente colocou aqui, é pouca tomada de decisão, né? É, Poucas tomadas de decisão, aí você vai rolando ali e pois tal. é, porque a eficácia é o oposto da pouca tomada de decisão, É, geralmente. Tem essa exatamente. parte também do comprometimento interno. Não Uhum. é bom se É, você, né, as pessoas eu, eu, comprometidas. eu acho que, assim, um lado bom de não ter é que você desconhece a realidade. Às vezes a realidade é dura, né? A realidade. É realidade. Porque assim, pensa só, né? Uma pessoa que não mapeou o processo dela, né? Então, ela vive ali no dia a dia mais flow ali mesmo. Vamos supor um do médico, vai lá, que ele já está ali com a zona de conforto, já tem o secretário dele ali que toma conta da agenda, já aqueles clientes ali, tal. Então, já sabe onde comprar ali o cafezinho, o papel higiênico para o consultório, já tem mais ou menos aquela carteira de cliente ali e tal. Então, ele não vai se desafiar, né? Então, e nesse sentido, desconhecer a realidade pode ser bom, assim, no sentido, né, de deixar as coisas acontecer e tal, porque um médico mais preocupado, ele vai estar ali olhando para, pô, eu preciso fazer uma especialização nova, eu preciso modernizar Os meu mercados, consultório e tal. Então, assim, às vezes passar um tempo não desconhecendo a realidade pode ser, mas pode trazer um prejuízo no futuro, que é o que a gente vai fazer aqui nesse outro webinar que a gente vai fazer. A gente vai elencar aqui o que cada coisa dessa acontece e onde você pode ajustar. Mas ele vai desconhecer a realidade, não vai estar tão preocupado ali naquele estresse ali do dia a dia, né? Vamos falar assim, que as pessoas acham que uma pessoa muito controlada, de um processo bem gerido, como ela sempre está muito envolvida, porque não tem como você não se envolver, você acha que ela vive muito ali na realidade dura ali, né? Que ela conhece os números demais e tal, não sei o quê. Então, o lado bom de não ter, você não conhece, você não sabe como é que tá. E às vezes não saber, né? Pode ser, depende do caso, às vezes traz uma paz. rapaz. Mas o que leva a gente para o lado bom de ter aqui, né? Vamos colocar mais um controle sobre os resultados.
conhece melhor a própria operação e você consegue, quando você olha os processos, ter mais flexibilidade. Por quê? É diferente da sensação de liberdade ali do outro. Flexibilidade. O que que é flexibilidade nesse conceito aqui? Porque quando você conhece intimamente o processo, igual quando a Blau mapeia um processo, a gente não olha para uma opção só de possibilidade. A gente tem várias ali, né, possibilidades, às vezes, da mesma coisa acontecer. Então, quando você conhece a fundo o seu processo, você é flexível, né? Você consegue coordenar melhor ali as ações, Calar. você consegue ter mais controle aí, né, sobre essa estrutura de uma maneira geral, no sentido de, opa, agora eu vou tirar um. Porque tem o lado bom também de controlar os processos, né? Você sabe exatamente quando você pode descansar, quando que vai rolar seu descanso, você vai se estressar menos nesse sentido. Então, a flexibilidade, quando você. Porque eu coloquei esse ponto de propósito, porque assim, às vezes a pessoa pensa em gestão de processo, pensa em questão travar, né? Igual toda vez a empresa vai contratar um sistema, os colaboradores já, ih, esse trem vai E, engarrado. não, Ixi, Maria. o dono da empresa às vezes fala, poxa, vai parar meu Vai caixa, parar meu vai carro. parar meu caixa. Porque já imagina a coisa totalmente. Então, levam para o negativo, Exatamente. E eu sabe? encontro que, ó, eu tô fazendo esse exercício aqui justamente para a gente ver como é que é espelhado, né? O que é de comum, porque na real, a maior parte das empresas está aqui, ó, fazendo de conta que não sabe. Sabe, cara. Mas elas fazem de conta por quê? Porque É, elas e querem o, evitar conflitos, elas querem, né, dar essa sensação de liberdade de tocando aí. Você não quer tomar decisões, né? E você não sabe muito bem a realidade ali do que está acontecendo. Então você sempre vai ter o neutrão. Você, pô, tal, o governo, não sei o quê e tal. Você vai sempre achar um culpado, entendeu? Então, pô, e o mercado atual, ele está no momento da transformação. Uhum, A moeda, né, o poder financeiro está trocando de mão na nossa cara. A gente, quem não está percebendo para onde o dinheiro está indo, está viajando, né? A gente já era para todo mundo estar olhando. O dinheiro está mudando o formato e uhum, quem possui. E principalmente as quantidades. Cada dia tem mais novos milionários. Então, numa dessa, tem uma empresa aí que está surfando, tá achando que tá tudo legal porque tá entrando ali com mais tranquilidade, fazendo mais venda, fechando mais negócio, e tá esquecendo da parte de olhar processos. E é muito bom entender que com essa mudança econômica, a gente repara o que que é empresa e o que que é negócio. São duas coisas completamente diferentes. uhum, A empresa, ela vem desse empreender, aham. levar para frente, crescer continuamente. O negócio, ele necessariamente não precisa ser um empreendimento. Ele Sim. pode ser só um lugar ali onde está movimentando um dinheiro, está aqui, toma aqui, toma aqui. Hum, Porque quem está tocando um negócio tem que saber que esse negócio pode a qualquer momento acabar. Agora, quem tem mentalidade de empresa entende que é preciso ter noção dos processos, dos fluxos, dos resultados, para você pensar estrategicamente aonde você quer colocar a sua empresa, o seu empreendimento. Isso é empreender. É diferente de abrir um negócio. uhum, Quando a gente abre um negócio, lógico, dinheiro vem, vem mesmo. Se você está trabalhando direitinho, vem. Você não precisa nem estar lá, mas se botar uma pessoa para fazer a troca ali, né, uma mediação ou uma automação, acontece. Só que é isso que separa a mentalidade sim, das coisas. sim, Então, você é um empresário ou você é uma pessoa de negócio? sim. Tudo bem, pessoa de negócio pode viver aí sem gerir seus processos. Ai, Cora.
É, que vai dar tudo certo, ninguém vai incomodar ninguém. Mas, se você está pensando em um empreendimento que não vai acabar amanhã, fechar as portas ali na frente, você tem que gerir seus processos, você tem que entender que em algum momento desse negócio, sim. ele vai começar a engasgar e você vai ter que fazer tudo aquilo que você fugiu e se negou. Uhum. E vai ser exigido da sua mentalidade também entender que existe um time para as coisas, existe um ponto de decisão, a tal da arena ali de se, né, dói mesmo. Aí você vê aí, é conflituoso, vai mexer com um monte de gente, um monte de interesses pessoais. Só que quanto mais tempo você bota isso protela, mais difícil vai ser. Aí você falou um ponto aqui que eu acho que eu vou botar como último aqui, ó, no Hum, nosso negócio aqui, que é o ganho de maturidade. sim. Porque se você não controla o processo, ele nunca vai ficar maduro, né? Assim, porque a gente tem esse lance também, né? É o que a Karinka falou, às vezes o processo ele é algo que leva tempo de você conhecer, de você refazer e tal, de você persistir, né? E quando você gere os processos, você consegue amadurecer eles. Em que sentido? Deixa eu tentar mostrar aqui, pedir licença, Karinka, que eu tô ficando ansioso, cara, mas já estamos encerrando. Eu vou fazer isso aqui na prática aqui, né? Para a gente poder identificar aí o que que é um processo empresarial e tal. Eu nem sei se eu posso abrir o que está aqui, que tem coisa de cliente aqui, mas é para mostrar rapidinho o que que a gente tem aí, né? De quando a gente fala em gerir processos. Deixa eu ver se tem algum aqui, Kalinka. Eu tenho várias personalidades aqui no nosso bom e velho amigo Gmail. É, Nossa, tem algum que eu posso mostrar aqui? Acho que não. Vai ficar para a próxima. Vai ficar para a próxima, tipo de autorização. Vamos ver se até o final dessa gravação você deixa ficar para a próxima, por favor. Não, vai ficar para a próxima. Estava ansioso aqui para mostrar, Ansioso. mas mas falando assim de uma maneira, esse software que a gente usou é o Miro, que é um software de produtividade. Então aqui a gente tem aí, a gente fez essa brincadeira aqui hoje para ser um pouco mais contraído, até para a gente começar a apresentar algumas ferramentas. Então, de uma maneira geral, eu vou concluir aqui, Kalinka, aí você dá aquela palavra final também. Motivos para não gerir o processo, evitar um conflito pessoal. Então, se você não vai mexer com nada, vai mexer com o seu coordenador para quê? Né? Porque as pessoas têm resistência à mudança, né? Então, você evita isso aí, não trata isso aí num bom momento. Você vai ter a sensação de liberdade, porque as coisas estão simplesmente acontecendo, você não controla tanto. Pouca tomada de decisão, então. E o que eu estou falando tomando aqui é tomar de decisão, não é carimbo de Dom João. Tô brincando aí com a questão do Dom João, mas no sentido assim, às vezes você está carimbando muito os processos da sua empresa, demais, não precisava. Era melhor você deixar outras pessoas tomarem essas decisões. Às vezes você está travando ali o processo, Analisando que na tudo. verdade ele poderia ser flexível, né? Ele poderia ser flexível. E Até você. porque, Rodrigues, desculpa eu te interromper, Não, pode. o nosso comportamento né, nas empresas, enquanto pessoas aí, né, PJs, Uhum, tem muito a ver com coisas que a gente tem que trabalhar na nossa vida como um todo. uhum. Então, o centralizador, ele é uma pessoa que estraga o negócio, Sim, sim. mas também a vida dele, cara, é tudo assim. Ele quer fazer, quer decidir. Às vezes você Então gosta. é É chato, é chatão. egoísmo, cara. Isso não é nem um problema seu de negócio, não. É um É um problema problema do cara pessoal. pessoal. Às vezes fica ali.
Não, eu que tenho que autorizar. Eu que tenho que carimbar ali o É, papo. isso é muito chato. Realmente, se você for passar por uma consultoria, a primeira coisa que a gente vai fazer é tirar. Exatamente, era isso. Então, Pode então, sentar aí, não já vai precisar fazer mais nada. então é esse o motivo. E o desconhecer a realidade, eu fiquei um pouco assim, meio, deu um peso assim no meu peito, né? Porque, pô, imagina, né? Uma pessoa que não conhece a própria realidade, mas, cara, não é maldade, é real. Como consultor, é o que a gente mais vê. E é um ponto de a pessoa não gerir, porque ela não quer conhecer a realidade, ela não tá, quer saber. Teve reuniões já de sentar com o gestor e ele ficar perguntando, não, peraí que eu vou ver com a fulana. Não, peraí que eu vou... Não Não sabe uma sabe nada, informação, não não sabe tem, como acontecem as não coisas. tem, exatamente. Triste Ela não demais. gosta, né? Então, assim, são motivos, sentimentos para não gerir. E aqui, então, eu vou dar um zoom aqui só para ficar mais claro aí, para o pessoal ver, ó, pá, 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 evitar conflito pessoal, sensação de liberdade, pouco uma adesão e desconhece a realidade. E, por outro lado, os motivos, né? Você vai ter um controle melhor sobre os seus resultados, então, você vai poder melhorar aos poucos, né? Evoluir, ponderar, você vai ter mais controle ali sobre os resultados daquilo que você faz. Você vai conhecer melhor a própria operação, e se você jogar isso para a esfera do casamento, conhecer os processos da sua esposa, do seu esposo, como é que ele pensa, como é que ela pensa, como é que é a tomada de decisão ali do seu cônjuge, que dia que você pode surpreender, que dia é melhor para uma cartinha, para um jantar, e o que que ela, qual comida, né? Então, às vezes você não conhece a sua esposa, leva ela para comer frutos do mar e ela é alérgica. Pô, aí é mega, mega baixo, né? Mesma coisa a sua empresa. Às vezes a sua empresa não está apta ali para uma tecnologia que você olhou na internet. E você, quando conhece a sua empresa, rapidamente você vai bater o olho e vai olhar o manual de uma tecnologia e falar, isso aqui para mim não é agora, ou é daqui a pouco. Eu conheço bem a minha operação. Flexibilidade, que é, né, você poder ajustar tudo, porque você conhece as etapas, tem tudo desenhado, e você ganha maturidade, né? Você fica mais maduro ali na operação, você enxerga melhor e vai ganhando maturidade ali para poder gerir ali seus processos, sua empresa, sua vida. E eu encerro a minha fala aqui, Kalinka, agradecendo a você por mais esse webinar. Ele foi um pouco diferente, a gente vai trazer diversos formatos aqui. E coloca aí suas considerações finais para a gente encerrar aqui com chave de ouro, mas a gente vai voltar para aprender e falar um pouco mais sobre o processo, porque isso ajuda a Blau, né? Se a gente tiver pessoas. Se a gente tivesse, por exemplo, se 90% dos empresários fossem conscientes sobre os processos, a gente tinha o triplo de cliente. Porque é uma que você falou, né? Às vezes ele não quer mexer com aquilo. E isso é tão rígido quanto uma parede de concreto. E nem qualquer discurso de falar que é positivo os resultados, aquela pessoa vai querer navegar por aquilo ali e certamente está atrelada, talvez é ótimo, mas certamente está atrelado a algum ponto da infância dela. Por isso que a gente vai também ter o Blau sobre pessoas aqui, porque elas envolvem todo o enredo. Beleza? Karinka, muito obrigado. Suas considerações e a gente vai encerrando já já. É, é, isso aí é muito legal porque quando você fala de criança interior, está Uhum, muito a ver com o nível de confiança que você deposita nas pessoas. Pode uhum. ser que esteja muito relacionado, né? Se o seu gestor tem muita dificuldade em pedir ajuda, com Sim, certeza ele tem um problema de confiança que nem sim. sempre é relacionado à empresa, é relacionado à vida ao todo, Bem ali. né? Os paradigmas são muitos. Uhum, E aí entra de novo a consultoria. uhum, Tem uma frase que eu queria citar hoje, de Peter Block. Eu vou ver até se a gente disponibiliza esse livro em formato digital para quem estiver ouvindo a gente. uhum, E essa frase eu acho muito legal, porque é do livro Consultoria Desafio da Liberdade.
E esse livro ele fala o seguinte: a consultoria em sua melhor forma é um ato de amor, pois carrega um desejo de ser genuinamente útil a outros. Uhum. Que bonito. Né? Quando você falou ali que no Isso. começo do vídeo de ser professora e ser consultora, Tá. é muito isso. Eu estou usando, a gente usa o que a gente sabe, ou sente, ou sofre, ou já entendeu, para outros, para diminuir esse sofrimento para outros, Sim. para trazer para prestar um serviço para o outro, só que assim, pontual. Uhum. Então a gente entende ali tudo a respeito daquele negócio e cai para dentro. Sim. É uma ajuda profissional, mas é uma ajuda muito humana. A Porque gente brinca, a gente brinca com aquele lance do trabalho da escola, do colega, né? é igualzinho, Ó, igual minha frase, que o mundo é uma sexta série. sim, sim. E na sua empresa também não é diferente, é uma sexta série. Toda hora você tem aqueles mesmos conflitos que tinha na sexta série, de professora avisar que é o terror, lembra? Quando a professora fala, trabalho em grupo. Eu sempre fui muito bem. Eu gostava de lidar com os nerds. Porque É, então, ali você vê, tem o grupo que já é a panelinha, é, tem o grupo que é o, né, que não inclui mais ninguém, assim, é o excludente. uhum. Tem o grupo que já é, que só um que faz, os outros só botam o nome. Enfim, é exatamente aí que a gente está, só que com conhecimento para a empresa. E aí a gente né, a nossa utilidade está nisso, em possibilitar o crescimento e a permanência das empresas no mercado através daquilo que a gente sabe por especialidade. A gente não pegou um conhecimento da internet, e tenta encaixar. A gente entende de gestão e de processos, logo fica muito fácil para a gente entender como que aquilo se encaixa em qualquer empresa, né, com as informações certas. A gente precisa de pouca coisa, uns bate-papo aqui e ali. Às vezes, só sentar com o gestor, a gente já sabe o que, que é. Esse gestor que fica ligando para Odete, me fala. Esse a gente já sabe qual é o problema. Então, tá muito simples hoje em dia diagnosticar o problema e orientar da melhor forma possível. Perfeito. Então, a gente vai encerrando por aqui. Mais um webinar aí, número 10. Não deixa de se inscrever, deixar aquele like maroto, seguir a gente nas nossas redes sociais aí. E pode contar com a gente que a gente vai vir falar de processo aqui, com mais detalhe. E até porque a gente tem muito interesse que você aprenda sobre, que aí certamente você vai ligar para a BA urgente. Você vai, não, eu entendi. Deixa eu mandar um. Ligar antigo, né? Deixa eu mandar um zap aqui, que a automação da BA vai me atender. Beleza? Kalinka, gratidão, gratiluz. Eu que agradeço. É Gratiluz. é uma honra a gente estar junto aí. Até o próximo webinar. Valeu, Semana que vem. falou, e é nóis. E zaga, e tchau, e benção. Tchau. Tchau.